Ok, pessoal, estamos ao vivo. Muito bom dia, pessoal, ou boa tarde, para quem estiver vendo a gravação, né, ou boa noite, né, bem-vindos a mais um webinar da EdUall. Meu nome é Rodrigo, né, mais conhecido aqui como Lobo no UOL. Hoje a gente vai falar de um assunto mega interessante, né, que é cibersegurança, né? Geralmente as empresas começam a olhar esse tema com prioridade quando são afetadas por ataque, e aí já é tarde, né? Geralmente é assim com segurança. Então é importante um trabalho de prevenção, né, e redução de riscos. Sabemos que o trabalho de conscientização das pessoas, definição de processos e políticas, né, são importantes, mas junto com esse trabalho também o ferramental, né, é muito importante, e o ferramental certo, né? Aqui vamos mostrar como o Carbon Black, né, uma empresa adquirida pela VMware, pode ajudar na proteção de próxima geração, que é muito mais que um antivírus, né? Ele consegue mapear malware, né, e seus relacionamentos dentro da máquina ou fora dela. Então, uma ferramenta muito interessante, né, e diferenciada em relação a tudo que a gente já viu. Sobre, né, comentários, perguntas, a gente tem aqui uma parte aqui da live, né, que vocês podem perguntar. Por favor, perguntem, tá? Para ficar até mais interativo, que a gente vai responder aqui ao vivo. Para quem estiver vendo, né, nas plataformas de vídeo, né, posteriormente, em gravações, deixem, né, sua pergunta nos comentários, né, ou agendem uma conversa conosco que teremos o prazer de falar com você. Bom, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui os palestrantes de hoje. Hoje temos o Fábio, né, profissional mega experiente em várias dimensões de segurança, nosso gerente geral de cybersecurity. E o guru aqui de segurança, também em todas as linhas, né, o guru da VMware, Latin America, né, Charbel Chalala. Então, vamos lá, né, é com vocês, bom evento aí para todos. Bom dia. Bom dia a todos. Muito prazer estar aqui com vocês. É uma honra poder contribuir sobre esse tema que tem ficado cada vez mais relevante em todo o contexto de negócio, em todas as indústrias. E a gente parou um pouco o nosso tempo aqui para observar um pouco mais essa ameaça de ransomware, de modo que a gente possa contribuir, como EdUall, na proteção, né, de empresas contra essas ameaças. E, em razão disso, nós trouxemos alguns temas bem importantes que a gente precisa ficar atento. Um deles é, qual é o potencial desses ataques ransomware? Acho que é muito importante a gente falar sobre esse ponto, sobre esse aspecto, para que a gente entenda, de fato, o potencial, o quão impactante é o ransomware na nossa indústria, para as nossas empresas, de modo que a gente consiga, assim, entender no bit como que a gente pode nos protegermos as nossas empresas e consigamos, de alguma forma, ser competitivo no aspecto de negócio, sem que a gente fique exposto aí na mídia de alguma forma. Ok? Então, é uma honra. Antes da gente ir para o aspecto técnico, procuramos aqui fazer algumas observações de alguns relatórios que nós, de alguma forma, utilizamos como base para fazer o nosso direcionamento como serviço, como empresa que gerencia proteções para esse tipo de ameaça. Em 2021, para não ficar tão longe, nós voltamos um ano apenas, um ano. Estamos falando de 2021. 2021, um relatório da Verizon, que é uma instituição muito reconhecida, principalmente por estar ali observando todos os aspectos de cibersegurança no mundo, e focando aqui no que importa para nós, Latin America,
eles apontam que nós tivemos 24 grandes vazamentos. Isso não é mentira, né? A gente consegue entender que por todas as intercorrências que a gente presenciou, de várias empresas estando expostas na mídia, isso de fato é verdade. Então, 24 grandes vazamentos foram confirmados aqui na Latinoamérica. Intrusão, negações de serviços e vários outros tipos de ameaça que gerou algum tipo de incidente e que projetou algum tipo de vazamento corresponde a 88%. Então, esse é um número muito importante que ele não pode ser negligenciado. Imagina, 88% dos grandes vazamentos correspondem a esses tipos de ameaça. E que, de alguma forma, o ransomware ele acaba se aproveitando desses vetores, dessas técnicas para invadir as nossas empresas. 95% dos ataques que foram analisados e, de alguma forma, 95% dos ataques que foram analisados por esse relatório nos coloca que a gente teve, esses ataques foram de origens externas. Então, ainda assim que a gente tem alguma preocupação com os nossos insiders, com as pessoas que, de fato, precisam estar conscientizadas em nossa organização, os ataques eles estão acontecendo também em razão da nossa exposição, da exposição das nossas empresas para os meios digitais, na transição dos negócios que antes eram, na maioria das vezes, on-premises e agora está indo para a nuvem. Isso traz um certo nível de risco, que obviamente a gente precisa gerenciar como profissional de segurança, evitando que o nosso ambiente seja comprometido, que a gente consiga dar condições para que o nosso negócio seja cada vez mais digital, cada vez mais resiliente, cada vez mais competitivo. Porém, a gente tem que trazer também para o aspecto de risco de segurança para evitar esses números. E tem uma outra informação, um outro insight, que é 51% dos dados que foram comprometidos são dados de sistemas, dados que são custodiados por sistemas, dados próprios, né, dados operacionais e dados pessoais que estão ali custodiados por algum sistema. E um outro dado bem importante é que 40% dos problemas que nós tivemos de vazamentos que foram feitos foram também de credenciais de acesso, muito em razão para benefício próprio do ransomware. O ransomware acaba se obtendo, né, se privilegiando dessas informações como dados de acesso privilegiado para fazer algum tipo de ataque nas empresas. Então, isso é muito importante que a gente conheça para evitar para a gente conseguir proteger as empresas contra algum tipo de ataque, evitando que essas coisas aconteçam e os sensors possam cada vez mais ser mais impactantes. Aqui, esse outro slide, ele certifica que ransomware é uma das principais ameaças para nós aqui que ficamos na Latinoamérica, né? Para as empresas, para os negócios que são executados aqui. Então, de fato, esse é o nosso... tem que ficar como prioridade na agenda, de modo que a gente consiga proteger o nosso negócio contra essa ameaça. Essa outra observação aqui, e é muito importante, e ela diz que ransomware cresce 25% a mais do que outras ameaças. Veja, temos diversas outras ameaças no aspecto de cibersegurança, mas ransomware cresce 25% mais do que outras ameaças. Isso é muito impactante. Isso quer dizer que a gente, sim, não podemos negligenciar qualquer... esse tema. Esse tema de ransomware tem que estar na agenda das empresas, eles precisam ser conduzidos, né, para que as empresas se protejam contra essa ameaça e a gente consiga parar as brechas, parar o que vem acontecendo e que vem impactando os negócios. Brasil fica na 4ª posição entre os países mais atacados por ransomware.
esse é um outro dado bem impactante. Vejam, o nosso país fica na 4ª posição mundial dos países mais atacados por ransomware. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para parar, para minimizar esse tipo de risco. Não podemos continuar nessa situação. Então, por isso que estamos aqui, né, para ajudar as empresas nessa jornada. Ventos fortes continuarão, hein? Ventos fortes continuarão. De acordo com o relatório da S-Square, e S-Square é uma entidade reconhecida pelo mundo inteiro, inclusive eu sou certificado em S-Square pela CISP, eles dizem que continuaremos com 85% de todas as empresas no mundo sendo atacadas com sucesso. Veja, é com sucesso, não significa que é uma tentativa de ataque. É um ataque com sucesso, o atacante vai entrar na nossa empresa, no mínimo uma vez. Isso é um dado muito importante que a gente precisa ficar, né, ali, entender de fato esse número para que a gente consiga defender melhor a nossa empresa. E que os ataques de extorsão monetária podem quase dobrar. Ou seja, todos aqueles incidentes que nós presenciamos, que saíram na mídia, que ficaram de alguma forma expostos, esse número vai dobrar ou quase dobrar. Isso é muito importante e isso traz um impacto gigantesco para as empresas, principalmente aquelas que estão com um nível de deficiência nesse tipo de proteção. Algumas predicações para os próximos anos. Né? O que vai acontecer em relação a esse tipo de ameaça para os próximos anos? Para qual aspecto as empresas precisam olhar para que, de fato, consigam se defender contra essa ameaça? Então, alta demanda como ransomware, né, como serviço. O ransomware, ele é desenvolvido por uma indústria, por várias indústrias, por vários grupos criminosos. E a gente tem que entender que isso está sendo feito de uma forma... É um negócio, virou um negócio na internet, de modo que eles possam ser muito lucrativos. Isso vai crescer cada vez mais como serviço. Isso vai impactar demais as empresas, demais. Novos ataques poderão surgir de uma única vulnerabilidade. Veja, vulnerabilidade surge todo dia. Os códigos são desenvolvidos por pessoas, que pessoas podem sim cometer falhas humanas e de alguma forma colocar uma empresa a um nível de exposição. E veja, os ataques vão começar a explorar a vulnerabilidade ali que vai de alguma forma permitir um acesso privilegiado, né, um acesso não autorizado àquela pessoa criminosa. Então a gente tem que entender também pelo prisma de risco as vulnerabilidades que nós temos nas nossas empresas e como eu consigo, de alguma forma, entender e mitigar esse problema. Os nossos fornecedores é um outro ponto, né? E ainda esse ano, 2022, nós tivemos um grande banco aqui no Brasil que foi, através do seu fornecedor comprometido, teve os dados que são os dados pessoais dos seus clientes, que são custodiados pelo banco e pelos seus parceiros. Um dos parceiros, que era um elo mais fraco, permitiu, né, que esses dados sejam comprometidos. Então, isso tende a crescer ainda mais. A gente tem que trazer os nossos parceiros para o mesmo nível de segurança para que a gente, sim, consiga proteger os nossos sistemas, as nossas informações que estão sobre a nossa responsabilidade, nossa como empresa. A ausência dos processos e tecnologias, outro item muito importante. A segurança da informação não é só feita por tecnologia. Por isso que a Edgewall, com a VMware, a gente criou uma parceria, porque VMware trabalhando muito no aspecto tecnológico, e a gente com um know-how muito forte com esse tipo de ameaça e vários outros tipos de gerenciamento de ameaças de segurança da informação, para, de fato, proteger a empresa fim a fim. E dados pessoais e credenciais em risco. Os atacantes se beneficiam, sim, dos dados que são vazados para
projetar novos ransomwares, projetar novos ataques às infraestruturas das empresas. O que realmente importa em um ataque ransomware? Esse é um outro ponto muito importante que a gente precisa conhecer. Quais são os vetores em um ataque ransomware? Isso é muito importante para que a gente consiga entender e direcionar todos os nossos esforços. Senão a gente entende que tem que olhar para tudo, porém, as coisas que são muito importantes a gente acaba não fazendo, não protegendo da maneira adequada. Mas um primeiro ponto é e-mails. Muitos ataques de ransomware começaram a surgir através de e-mail phishing, onde ele envia um e-mail, um link malicioso, e a pessoa pode clicar lá e acessar, né, e permitir que o atacante tenha acesso a toda a rede da empresa. Isso é bem comum e vem sendo amplamente utilizado pelos atacantes também. Um outro ponto é relacionado às vulnerabilidades, aos softwares desatualizados. A gente, de alguma forma, a maioria das empresas, principalmente as empresas que estão no meio digital ou que estão, de alguma forma, transacionando para o meio digital, elas expõem as suas fragilidades para, né, no ambiente cibernético. Os atacantes procuram por essas vulnerabilidades e tem vários sites que permitem com que ele pesquise essas vulnerabilidades e tornem elas, de alguma forma, exploráveis por ransomware. Isso corresponde a 13% dos ataques, das origens dos ataques que foram projetados aí nas empresas. Os parceiros de negócio também é um outro vetor bastante importante. Como eu comentei aqui, esse ano teve esse caso desse grande banco, onde um parceiro de negócio permitiu que os dados que são de responsabilidade do banco, né, foram vazados através desse parceiro. E sites web, onde os processos de negócios das empresas, elas ficam, de alguma forma, expostas digitalmente no ambiente da internet, e isso acaba permitindo um acesso de um atacante, e o atacante, de alguma forma, pode explorar diversas vulnerabilidades, como SQL injection, cross-site scripting e diversos outros tipos de vulnerabilidade. Então, esse vetor é bastante importante. E credencial privilegiada é um outro item que, com 71%, ela vem sendo utilizada, esse vetor vem sendo utilizado para que os ransomwares consigam explorar esses tipos de... consigam explorar e fazer algum tipo de intrusão nas empresas através de credenciais privilegiadas, né, através de credenciais que estão sendo expostas, né, na Deep Web, porque as empresas têm dificuldade, sim, em proteger esse tipo de informação. Essa outra visão, esse outro dashboard aqui, é bem importante. A gente consegue entender que as técnicas utilizadas pelos atacantes, principalmente para propagar ransomware e fazer algum tipo de intrusão, são feitas através dos phishings, né, que podem ser enviados por e-mail ou algum outro tipo de engenharia social. Através de códigos, né, eles persistem algum código espião na máquina, e que, através dessas técnicas de denial of service, serviços web expostos na internet, eles acabam fazendo algum tipo de intrusão e projetando esses vazamentos aí de informação, criptografando as informações de negócio das empresas de modo que ela se torne inacessível. Qual que é as fases de um ransomware na técnica? Resumidamente, exploração e infecção. Eu faço toda a minha identificação, o atacante ele faz o reconhecimento do ambiente da empresa acessível via internet ou através de um código espião. Ele tenta identificar todo o ambiente de modo que ele estabeleça um alvo que é mais vulnerável e mais fácil, ele gosta das coisas fáceis, para explorar uma vulnerabilidade e conseguir fazer algum tipo de intrusão. Entrega e execução, ele faz o deploy do payload.
é um código malicioso que ele persiste no ativo, no servidor, onde quer que seja que possa processar e possa armazenar algum tipo de informação, ele persiste um command control, um payload, que ele consegue ter o controle total daquele ambiente ou, de alguma forma, fazer o que eles chamam de spear phishing. Ele começa a espionar as empresas. E, nesse aspecto, até em 2021, teve um grande caso do SolarWinds, que foi um software de infraestrutura que permitiu com que grandes empresas, e quando eu falo grandes empresas, empresas gigantescas de tecnologia, pudessem ser espionadas por meses, praticamente 8 meses, de modo que os atacantes consigam ter vários tipos de informações confidenciais delas e dos clientes que elas tinham sobre essa infraestrutura. Então, esse foi um ataque gigantesco que gerou um nível de impacto gigantesco na cadeia de fornecimento de software, de prestação de serviço, e que impactou diversas empresas através desse mecanismo de espionagem. Um outro ponto é a remoção do backup. O backup, quando o ransomware entra na infraestrutura, no ativo de tecnologia das empresas, obviamente ele vai tirar o poder das empresas recuperar aquela informação. E ele vai sim remover o backup. Através de diversas técnicas que eles têm, eles conseguem remover o backup, procurar por aqueles arquivos de backup, comprometer aqueles arquivos de backup para que a empresa fique sim à mercê deles. Faz a criptografia dos arquivos, não é novidade, né? Ele criptografa através de algoritmos seguros, através de cifras seguras, para que as empresas não consigam, né, acessar aquele dado. Quando o dado está criptografado, ele está ilegível humanamente. Só posso ler aquele dado, aquela informação, através de uma chave de criptografia. E depois ele fala para a empresa ou para as pessoas que administram aquele sistema, você está lascado. Os seus dados foram criptografados e só pagando através de Bitcoin, moedas virtuais, você vai conseguir recuperar aquele dado, aquela informação. Então, esse é o momento do terror, né? Mas veja, existiram vários passos que o atacante executou antes de chegar no pior e que as empresas, né, têm que olhar para esses passos, que sim, se ela olhar para esses passos, né, ela pode se proteger. Eu gosto de utilizar frameworks para balizar a estratégia de defesa. Então, a gente precisa entender como que os atacantes se comportam de modo que eles venham fazer algum tipo de intrusão, algum tipo de reconhecimento do ambiente. O MITRE-ATT&CK, que é um dos frameworks que eu utilizo para balizar o meu serviço de gerenciamento e detecção de ameaças, eles identificam qual que é o passo que o atacante está quando ele quer fazer algum tipo de intrusão em alguma empresa. Então, o MITRE-ATT&CK, ele dá essa visão muito clara, em conjunto com as soluções da VMware, para que a gente consiga identificar qual que é o passo. Reconhecimento, está executando algum port scan, está executando algum software para identificar alguma fragilidade na nossa infraestrutura, faz parte do negócio ou não faz? Então, ele começa a balizar, nos dá subsídio, informações para que a gente consiga entender o que o atacante está fazendo. Próximo, por favor. Ele entende também quais são as contas e envia e-mails para as empresas, para as pessoas que de fato gerenciam o ambiente. Geralmente, ele pode usar, por exemplo, o LinkedIn. Ele, supondo aqui um caso, uma empresa, uma grande empresa, ele manda para um DBA, uma pessoa que está lá no LinkedIn como administrador do banco de dados. Esse é o alvo preferido, né, dos atacantes. Ele vai direto naquele cara, entende qual é a conta dele, manda o e-mail phishing e vai direto na pessoa no qual é mais fácil para ele entrar na empresa.
ele também faz um acesso inicial nas empresas. Ele fica entendendo ali todo o ambiente da empresa, de modo que ele consiga entender, fazer, coletar várias informações e projetar também novos ataques. Quando um ransomware entra numa empresa e ele causa todo o estrago, depois que a empresa se recupera, não quer dizer que o cenário não pode acontecer novamente. E ele pode, é muito mais provável que ele aconteça se você não tiver, né, se as empresas não tiverem as tecnologias adequadas, como o VMware Carbon Black, como as ferramentas que a gente utiliza, para identificar esse tipo de ação, né, esse tipo de comportamento, esse tipo de código espião e, né, proteger de alguma forma. E tem as técnicas, né, espiãs ali, tem a persistência de todos os códigos, como o payload, o command control, que são os códigos que são persistidos no servidor, de modo que ele consiga se comunicar 24/7 com os atacantes, com a indústria criminosa que está lá do outro lado. Pode passar. Aqui nós fizemos um consolidado das principais técnicas que são utilizadas pelos atacantes. Essas técnicas foram identificadas pelo MITRE-ATT&CK, e nós utilizamos também no nosso framework de defesa para gerenciamento desse tipo de serviço, e procuramos contribuir aqui com essa informação de modo que todos que estão aqui consigam entender para onde eu tenho que olhar, né, relacionado a ransomware. Qual que é a técnica que, de fato, o atacante vai utilizar para reproduzir algum tipo de ransomware na empresa. Na maioria das vezes, são essas técnicas que eles utilizam. Aqui são alguns grupos de ransomware que a gente vem acompanhando para entendermos quais são as técnicas e como elas estão evoluindo, quais são os objetivos de cada grupo dessa indústria criminosa. Tem alguns outros, tem o Lapsus, que nós esquecemos de colocar aqui, mas a gente vem acompanhando diversos grupos criminosos para antecipar a defesa e não reagir após um ataque. Esse é um dos nossos grandes diferenciais. Nós estamos constantemente atualizados com todas as fontes de segurança, de modo que a gente consiga entender quem que está se mexendo para projetar um grande ransomware e, antecipadamente, a gente atualizar a nossa infraestrutura, as nossas tecnologias, em conjunto com a nossa parceria com a VMware, e trazer esse nível de proteção para dentro, né, daqui da Edgewall e dos seus clientes que são gerenciados, né, pela Edgewall. Aqui são as principais variantes que aqueles grupos, né, desenvolveram ao longo do tempo. E quando eu falo de variante, eu falo, né, que os ransomwares eles se modificam ao longo do tempo. E até mesmo os nomes dos grupos dessa indústria, eles vão se modificando ao longo do tempo para não serem identificados. Então, aqui tem diversas variantes que sim pode comprometer o nosso ambiente, mas não significa que, ok, eu estudei essa, coloquei os controles, as táticas, técnicas e procedimentos que cada variante explora, né? Coloquei lá nas minhas soluções e que você vai estar protegido. Não, é 24/7 olhando quais são as variações desses ransomwares que, né, pode projetar algum outro tipo de ataque para as nossas empresas. Agora eu repasso a vez aqui para o nosso parceiro, grande parceiro VMware, né? Charbel Xalalá, nosso guru ali da tecnologia que nos ajuda a proteger ainda mais todos os nossos clientes aqui Edgewall, que tem a solução de VMware Carbon Black. Então, Charbel, é com você agora, meu amigo. Fica à vontade. Obrigado, Fábio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lobo. Valeu também pela introdução aí. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade aí de falar para vocês, falar com vocês
Bom, eu sempre começo as minhas apresentações, obviamente, me apresentando com esse nome aqui, né? Charbel, é isso. É isso que tem, gente. Não tem muita coisa para ser feita, não dá para mudar muito, foi uma escolha de mamãe. Apesar desse nome árabe, libanês, na verdade, eu sou um goiano, vivo em São Paulo já há um bom tempo, então acho que eu já sou mais paulista do que qualquer outra coisa, ou paulistano, né? Na verdade. Eu cuido de uma unidade de negócios bem peculiar na VMware, que é a unidade de negócios de segurança da informação, onde a gente tem por conceito, essa unidade de negócios ela foi criada após a aquisição da Carbon Black. A gente vai contar um pouquinho dessa história e por que a VMware tem investido tanto em segurança da informação. Mas a ideia é que Carbon Black acabou conectando todos os pontos da infraestrutura. A VMware, como vocês sabem, é uma empresa que ela é altamente conhecida no mercado de infraestrutura. Talvez ela seja a empresa mais conhecida do mercado nesse segmento de infraestrutura, porque todo mundo tem algum produtinho da VMware, ou pelo menos um pedacinho de VMware, que seja um VMware Workstation, ali para você testar um código, para você fazer alguma coisa e por aí vai. Mas como parte dessa estratégia, a gente foi evoluindo para o movimento de segurança da informação. A VMware começou com a parte de segurança da informação lá atrás, com uma aquisição de uma empresa chamada AirWatch, que era uma empresa que cuidava de MDM, Mobile Device Management. Ela fazia exatamente a criação de um container em um dispositivo móvel, separando esse container em aplicações, o que era pessoal do que era carga de trabalho. Era como se fosse uma virtualização de parte do seu dispositivo móvel. E isso foi evoluindo, esse produto foi evoluindo, virou uma unidade de negócio, que é essa unidade de negócio que a gente está vendo em uma dessas bolinhas aí, chamada End User Computing, né, que faz parte do End User Services Team. A gente também vai contar um pouquinho dessa história e foi cada vez mais evoluindo. Criamos a camada de rede virtualizada, que hoje se chama NSX, a gente vai falar sobre isso também, então não confunda o ESX, que é a camada de virtualização de servidores, com o NSX de rede, adicionando capas de segurança. E por último, e não menos importante, talvez mais importante, eu como defensor da marca, obviamente mais importante, a VMware adquiriu a Carbon Black há mais ou menos 3 anos e pouquinho. E continuamos com um investimento em cima das soluções de segurança. Quando a VMware comprou o Carbon Black, ela lançou essa unidade de negócios de segurança da informação. Se puder passar para mim, por favor, o slide. E aí a gente criou dentro dessa unidade de negócios uma interligação entre as outras soluções. Por que a VMware fez isso? A VMware fez isso porque a nossa estratégia era não somente proteger um endpoint, não somente colocar uma solução de endpoint, era muito mais do que isso, era entregar uma infraestrutura com segurança para as pessoas. Pode passar mais um, por gentileza? E aí, vai passando para mim, por favor, que agora são os nossos bullets. E aí a gente criou exatamente diversas linhas de negócio para conectar todas essas soluções. Então, esses bullets que vocês estão vendo são todas as unidades de negócios interconectadas da VMware hoje. Então, a gente tem toda a camada de InfoSec Team que se conecta com o End User Services Team a partir dos produtos Carbon Black, do Horizon VDI, que faz a virtualização dos desktops, e da evolução daquele produto que eu falei, que era o AirWatch, para o Workspace ONE. Trazendo essa conexão também com SASE, SD-WAN, rede, toda a camada de SecDevOps. Nós temos a nossa plataforma de SecDevOps ou DevSecOps, aí vocês decidam o nome, cada fornecedor chama de uma forma, chegando à nossa camada de infraestrutura. Depois que a VMware comprou o Carbon Black, a VMware Carbon Black, ela ligou o Carbon Black em cada parte da sua infraestrutura. Então, nós trabalhamos da forma tradicional, óbvio, concorrendo com diversas ferramentas de mercado que fazem a proteção do sistema operacional e que conseguem fazer o que eles chamam de antivírus de última geração mais EDR. Porém, se você já possui alguma arquitetura virtualizada, hoje
basta que você habilite o Carbon Black para proteger essa infraestrutura, para proteger esse segmento. Todos esses componentes se comunicam. É muito importante frisar que a VMware é uma empresa agnóstica, ela é totalmente agnóstica. Então, mesmo que você tenha um endpoint de uma outra solução, mas queira conectá-lo ao NSX, por exemplo, para fazer a proteção da camada de rede, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, você consegue fazê-lo. E vice-versa, se você tem um outro componente de rede, quer colocar o Carbon Black para proteger e ligar com esse componente de rede via API para sair daquela camada que é somente o EDR, Next Generation Antivirus, e fazer o que a gente chama de step up, que é o XDR, o Cross Detection and Response ou Extended Detection and Response, cada um chama da forma que quiser, você também tem essa capacidade. Mas o que é o Carbon Black? O foco hoje é a gente falar em resposta de sistemas. Acho que o Fábio avançou muito bem aí falando de um tema bem interessante que é a parte de ransomware, tá? Da onde nasceu o EDR, da onde nasceu o Next Generation Antivírus, o que o Carbon Black traz para o mercado? Um dos pontos que o Fábio falou para a gente que eu gostei bastante foi o seguinte, a parte de criptografia é a última parte, a pessoa já passou por vários pontos ali dentro. Você já parou para pensar que você pode entrar na sua casa vendo televisão? Olha quão ridículo não seria estar você e a sua família na sua casa vendo televisão e do lado uma pessoa desconhecida que você nunca viu na vida. Vamos pensar nessa pessoa sentada do seu lado, vestida toda de preto com uma máscara. Isso é quando você identifica o invasor, né? Aí você já sabe que ele está lá meio que mascarado, todo escondido. Agora imagina você viver com um fantasma do seu lado, sem saber que ele está ao seu lado o tempo inteiro. Um ataque de ransomware, normalmente ele leva entre 90 e 120 dias, no mínimo, dentro de um ambiente. Existem casos que os invasores ficaram 2 anos dentro de um ambiente até que esse ambiente sofresse o ataque. Eles ficaram extraindo dados, consumindo esses dados, até que isso acontecesse. A maioria dos casos que a gente trabalhou em conjunto com sistemas de defesa, tanto público quanto privados, das empresas que foram atacadas e também com os órgãos de defesa nacional, Polícia Federal, Polícia Civil, a gente detectou no mínimo 6 meses. Essas empresas de grande porte, os invasores estavam lá por mais de 6 meses, fazendo a análise de logs que a gente conseguiu detectar em conjunto com essas pessoas. Por isso que é importante você ter um planejamento, por isso que é importante você seguir compliance, por isso que é importante você ter um serviço capacitado que consiga identificar comportamentos suspeitos dentro desse ambiente. Então, o que o VMware Carbon Black traz para você de visibilidade, de produtização, para que você coloque isso em evidência, coloque isso em mapa? Primeira coisa, identificação de riscos. A gente traz dentro de um componente, dentro da nossa arquitetura de defesa, toda a camada de Audit Remediation, Vulnerability Management e Workloads e Containers. O que é isso? Audit Remediation. Simples, a gente vai fazer auditoria e remediação dos seus sistemas, fazendo uma análise completa, gerando queries para alimentar cada vez mais a nossa inteligência. Gestão de vulnerabilidades é levantar todas as vulnerabilidades que estão no seu ambiente. E a integração direta nos containers, na sua camada de Kubernetes e Dockers, para olhar o runtime de desenvolvimento, o mapa de desenvolvimento das aplicações e microserviços e essa arquitetura, tá? De uma forma geral. Trazemos ainda para vocês toda a camada de proteção que soma o que é o controle de dispositivos móveis, a capacidade de monitorar e controlar os dispositivos que se conectam aos seus computadores para que a transferência de dados não passe por ali, até chegar na camada de Next Generation Antivírus. O que é o Next Generation Antivírus? Nada mais é do que um antivírus de última geração que eu não dependo de assinaturas para detectar uma ameaça avançada. Por quê? O que é uma assinatura? Uma assinatura é uma vacina. Para você criar uma vacina, alguém foi infectado, alguém se ferrou. Essa é a palavra correta. Alguém sofreu um problema para que se tenha uma vacina, tá? Nós trabalhamos também, temos a arquitetura de vacina no nosso Next Generation Antivírus? Temos. Para quê? Para aqueles vírus que são conhecidos de mercado, para aquelas coisas que são populares, para que você não precise gerar analytics para detectar uma ameaça. Então, para as coisas obsoletas, a gente detecta com as assinaturas, mas é importante frisar que o Next Generation Antivírus sempre vai trabalhar com inteligência analítica artificial, combinando informação. E por isso
E por último, e obviamente talvez a camada mais importante, pode passar por gentileza, a nossa camada de detecção e resposta. A versão mais simples do VMware Carbon Black, a mais simples, a de entrada, a gente tem alguns módulos, não vamos tratar aqui, mas a mais simples, a nossa versão de entrada, é importante frisar, ela já traz toda a camada de EDR. É diferente dos nossos concorrentes, por exemplo, que você licencia o antivírus, depois você soma a camada de EDR, colocando um agente extra ou um módulo extra ao seu Next Generation Antivírus. Não. O Carbon Black, antes de ser adquirido pela VMware, ele nasceu como EDR e depois ele somou o Next Generation Antivírus. Então, a camada de detecção e respostas, o EDR, que nasceu como uma ferramenta de forense de sistema operacional, que ele analisa todas as chamadas de sistema, a ela foi incorporado o Next Generation Antivírus. E é por isso que a nossa inteligência não necessita de tantas assinaturas ou de tantas políticas. Em um antivírus tradicional, em um dos nossos clientes, ele precisava de 3.000 regras, um cliente que tinha 22 mil endpoints, 3.000 regras de exclusão de pastas ou de exclusão de aplicações que ele tinha, porque detectava-se como falso positivo. Como a gente tem um EDR integrado, a gente reduziu esse número para 230 regras, de 3.000 para 230. Isso reduz o número de gaps que você tem dentro da empresa, porque quem mexe, ou um atacante avançado, a primeira coisa que ele faz é mapear quais são as pastas ou as aplicações que não podem ser escaneadas por antivírus para atuar diretamente ali, tá? Isso diminui o consumo efetivo de processamento e de disco do seu computador e, obviamente, melhora a sua capacidade de compliance, de resposta, compliance até para o ciclo de desenvolvimento das suas aplicações. Trazendo tudo a isso, essa arquitetura que a gente traz, nós, como eu comentei, somos totalmente agnósticos. Então, a VMware é uma empresa agnóstica e não seria diferente para a nossa camada de endpoint. Então, nós trabalhamos com, lá embaixo, olhando os bullets, Mac, as mais diversas distribuições aí, ou versões do sistema operacional macOS, tanto server quanto client, né, quanto o workstation. Windows, a gente consegue cobrir até sistemas que a gente chama legado Windows, inclusive tendo sensores de proteção com as devidas características, obviamente, para Windows 2003 e Windows XP, para empresas que precisam desse modelo. Linux, não preciso nem dizer, talvez a VMware hoje, o VMware Carbon Black, seja o produto que consiga cobrir as mais diversas distribuição desse sistema operacional, trabalhando em todos os tipos de nuvens, seja ela pública, seja ela telecom, hosted, seja ela privada, tá? E aí a gente traz aí, obviamente, a integração já nativa dentro da Azure, da Google e da Amazon, cobrindo toda a camada de containers, seja a integração dos nossos containers, a VMware tem uma plataforma chamada VMware Tanzu, e não preciso nem dizer que a gente se integra à nossa própria plataforma, que é o vSphere, o Horizon e a nossa arquitetura de multi-cloud. Essa é a arquitetura do VMware Carbon Black para a parte de endpoint. Avançando um pouco mais, o que a gente traz de diferença para o mercado? A gente traz uma arquitetura avançada, tá? De proteção de ambiente por completo, cruzando o que é endpoint, o que vocês viram ali atrás, com o VMware Carbon Black, com o NSX ATP ou o NSX Security. Basicamente, não vamos nos atentar aos nomes aqui, depois a gente aclara um pouquinho sobre isso. Aqui a gente mostra uma arquitetura de redes, onde a gente tem um ambiente virtualizado, são esses nomes VMs, e é um ambiente um pouco mais tradicional, talvez no modelo antigo, que a gente chama de bare metal, que são os servidores on-premises, aquelas caixas que você tinha. Então você tem um firewall de borda, um firewall que cuida do seu data center, distribuindo em VLANs. E essa é a comunicação, tanto de bare metal como a arquitetura de Kubernetes, passando por VMwares e aí vai. Quando a gente fala de um ataque, avançando aí um pouquinho, quando a gente fala de um ataque, esse ataque vem de fora, ele automaticamente é barrado pelo seu firewall. Mas quando ele vem de dentro do seu data center, o que acontece? Você só consegue parar esse ataque a partir de firewall de data center. E aí que acontece um ataque, essa era uma arquitetura de ataque, onde você abre um RDP,
onde você abre uma arquitetura de SSH e consegue infectar de forma lateral todo o seu ambiente. Qual que é a proposta da VMware quando a gente fala de firewall distribuído, quando a gente fala de segmentação de rede? É barrar esse movimento lateral. Se a gente olhar um modelo de ataque onde a gente apresenta o NSX já integrado ao Carbon Black nessa movimentação, quando você tem um ataque dentro desse ambiente, você barra esse ataque diretamente nessa arquitetura, permitindo com que o seu processo ou o seu produto ou a sua arquitetura de negócios não pare. O que a gente traz dentro dessa arquitetura do NSX com a parte de microsegmentação? Pode avançar. Tudo de IDS, IPS, firewall de camada 7 e firewall de aplicações, tá? Firewall de identidade, eu consigo monitorar a identidade que está chamando uma aplicação, tá? E toda a camada de sandbox e deep packet inspection. Ou seja, eu consigo combinar o que é forense de sistemas operacionais com forense de rede. Pensando numa arquitetura de defesa nesse momento, se eu tenho os dois produtos integrados, quando um indivíduo da sua empresa clica num arquivo malicioso ou recebe aquele phishing que o Fábio citou lá atrás, e ele tem um IOC, que não é uma assinatura, um IOC seria basicamente um carimbo, eu não sei falar um nome, me fugiu o nome correto que eu gosto de utilizar. Já eu lembro, eu falo, mas o IOC, eu não gosto de chamar de assinatura, mas seria um carimbo, né, daquele arquivo malicioso. Quando eu detecto esse IOC no notebook que recebeu esse phishing, porque eu fui lá e cliquei nessa mensagem, o que acontece? Automaticamente o Carbon Black olha e fala assim, nossa, mas que coisa suspeita, esse IOC é muito suspeito. Vamos mandar ele para toda a nossa rede para a gente ver o que está acontecendo. Automaticamente esse IOC é distribuído para todos os endpoints Carbon Black. E mais do que isso, ele é distribuído também para toda a arquitetura NSX, essas caixinhas de firewall verde que vocês estão vendo nessa imagem, para que se o pacote com esse IOC passar por essa rede, automaticamente eu isolo essa rede. E aí eu não necessito parar o negócio, porque eu posso classificar essa rede como uma rede de risco maior e analisar essa rede com mais detalhes e pegar o processo que chama esse IOC e isolar esse processo e barrar esse ambiente. Basicamente, esse é o modelo de defesa que a VMware traz cruzando redes e endpoint num conceito único de processo de defesa unificado. Em quase todos os ataques que a gente trabalhou no ano passado, que a VMware trabalhou diretamente, para conter um ransomware, não se faz necessário apenas um EDR ou um Next Generation Antivírus. Você precisa colocar microsegmentação de rede também. É muito importante. Você começar, é óbvio que você não precisa só um ou só o outro não vai resolver esse problema. É óbvio que você implementar uma arquitetura de endpoint é bem mais fácil, bem mais rápido. E isso vai te ajudar a detectar os gatilhos de um ataque de ransomware. Porém, manter a infraestrutura no ar, obviamente, você precisa detectar movimentação lateral com microsegmentação de rede. Aqui a gente traz alguns números para vocês que talvez as pessoas não conheçam. A VMware é, sim, líder na implementação e na distribuição de firewall dentro do mercado. Estamos presentes somos um dos 5 maiores, né, provedores de firewall do mercado. Estamos presentes em 99 das 100 companhias das 100 maiores companhias da Fortune, em mais de 450 mil escritórios e mais de 30 mil clientes protegidos com as nossas soluções de segurança. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês de VMware, como que VMware traz segurança para o mercado, trabalhando sempre em conjunto com nossa estrutura de parceiros e de arquitetura de serviços
totalmente homologada, e por isso hoje a gente está aqui com esses dois colegas, amigos maravilhosos aqui junto conosco, com toda a estrutura da ED, que já tem nossos casos de sucesso, o nosso maior parceiro MSSP, o nosso parceiro que entrega a solução também como serviço para o mercado, tá? Para passar um pouco dessa nossa estratégia de segurança para vocês. Acho que agora a gente abre, né, Lobo, para perguntas e respostas aí, não sei, ou temos mais um pedaço, né? Aí, e a gente fica à disposição aqui de todos vocês para continuar nessa sessão, obviamente, e para algum papo paralelo posteriormente, né? Ficamos à disposição aí. Show de bola, Charbel. Muito boas as apresentações. Fábio também foi show de bola, né? Parabéns aí para vocês dois. Tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer para vocês, então, antes da gente encerrar. Né? Tem uma pergunta aqui que é bastante interessante, né? Que deu para anotar aqui que o Carbon Black tem bastante integração, né, com a plataforma VMware como um todo, né, com o NSX, com os firewalls e tal, mas tem uma pergunta aqui, né, eu não tenho nada de VMware, é possível usar Carbon Black nos meus servidores e nas minhas estações como EDR? Sem problemas, 100% compatível com todos aqueles sistemas operacionais que eu falei, tá? Independente, como eu comentei, nós somos agnósticos. Se você já tem uma arquitetura VMware, por exemplo, um vSphere, você vai lá no vSphere mesmo e habilita e já distribui o Carbon Black, se você quiser. Mas para uma infraestrutura que não é VMware, é o nosso modelo tradicional. É como nós nascemos, tá bom? Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui, Lobo, ó, bem interessante. Essa é bem interessante. Apareceu aqui para mim, do Bruno. O Carbon Black neutraliza a ameaça ou ela neutraliza apenas após ter a resposta de que o fato é algo malicioso? Eu acho essa pergunta excelente, Bruno. Essa é uma pergunta muito interessante. A gente tem duas respostas para isso, tá? Vamos pensar num ataque extremamente malicioso e direcionado para você. A ferramenta de EDR, ela não tem nenhum conhecimento desse sistema. Nada. A gente não sabe como esse ataque se passa. Você cria as suas políticas de acordo com aquilo que você acha suspeito. Se uma coisa, vamos supor, eu estou abrindo um Excel, todo dia ele consome 20 megas de memória. A partir de hoje, ele passou a consumir 40 megas de memória e aí ele começou a fazer chamadas dentro da interface de rede para IPs que eu não conheço. Você pode neutralizá-lo direto antes que a ameaça ocorra, ou você pode simplesmente monitorar para saber se aquilo é válido ou não. Eu trabalho das duas formas, tá? Por isso que um EDR é importante. Não um EDR de resposta, não só aquele que fica só respondendo a um incidente. O EDR ele tem que monitorar todo o sistema operacional, aquilo que é bom e aquilo que é ruim, para fazer o forensic. A capa de prevenção, quem faz, obviamente, é o conjunto de EDR com Next Generation Antivírus. Por isso que alguns provedores vendem essas capas separadas. Nosso sempre vai estar integrado. Então, a gente trabalha dos dois modelos. Se você quiser só monitorar, pode só monitorar, mas a gente faz sim a prevenção durante um ataque. Desculpa, Lobo, eu acabei te cortando, que eu vi a pergunta aqui. Tá no mudo aí, Lobo. Opa, boa. Não, apareceu pergunta aqui, pode responder, é isso mesmo. Se alguém tiver mais perguntas aqui, pode ir jogando aqui no perguntas e respostas. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois, né? Qual é o diferencial da Edgewall com o Carbon Black VMware? Qual que é o diferencial dessa parceria aí? Posso responder? Vai lá, pô. Ok. O nosso diferencial como parceiro VMware para gestão da solução Carbon Black é que a gente consegue apoiar as empresas na jornada para proteção contra ransomware. O que é essa jornada? Não é só na solução Carbon Black. A solução Carbon Black, como o Charbel colocou, funciona muito bem e cumpre muito bem o trabalho dela. Mas nós também somos especialistas na segurança da informação. Ou seja, desde a parte da fundação, porque não adianta eu, como empresa, apenas aplicar a solução. Eu tenho que ter uma fundação muito bem feita. As políticas de segurança, por exemplo, citando um exemplo aqui,
não pode deixar com que as máquinas com que tenham uma solução de VMware, que os usuários comuns sejam administradores. E isso também tem que ser resolvido em políticas de segurança da informação, na diretiva de segurança da informação. Tem um outro passo também que a gente faz, que é pegar, entender todos os controles e como a organização, a empresa gerencia esses controles, como que ela precisa operar o seu negócio para que a gente adapte essa ferramenta. Não adianta a gente ir lá dizer plug and play, instalar a ferramenta e achar que ela vai funcionar da melhor. Ela sim, ela cumpre seu papel, mas a gente tem que adaptar a situação de negócio que a empresa tem com a ferramenta e colocar aí sim para funcionar, porque aí sim a gente vai estar sendo específico, assertivo e eficiente. Então, nós temos profissionais certificados VMware Carbon Black, além do que são profissionais experientes nessa indústria de proteção contra ransomware, na gestão de eventos de segurança, na identificação dos problemas de ransomware que tem surgido, e essas pessoas são certificadas e elas olham muito para esse aspecto. E um outro ponto é toda a operação em si, a análise dos eventos, onde eu consigo entender quais eventos, quais passos o ransomware está tentando fazer algum tipo de intrusão nas empresas e responder eficientemente, não deixar, como o Charbel falou, o inimigo sentar do meu lado na sala, na minha própria sala, e assistir televisão comigo, comer pipoca no meu sofá, né? Então, a gente faz esse trabalho de prevenção, trabalhando na identificação de todas as fases e na proteção de todas as fases que um possível ransomware pode executar junto com o VMware Carbon Black. A partir disso, a gente consegue também dar a visão, ok, temos que modificar e atualizar nossos controles. O nosso time de Blue Team, que é defesa, vai avaliar tudo que ocorreu em termos de evento e fazer a readaptação dos controles na ferramenta, de modo com que a ferramenta, sim, seja sempre resiliente para o meu negócio. Então, esse é o nosso diferencial com VMware Carbon Black e Edgewall, como um parceiro, de fato, para mitigar esse problema de ransomware, e não somente ir lá, plugar uma ferramenta e achar que está tudo lindo. Não, a gente trata o ransomware como ele deve ser tratado, fim a fim. Muito bem, Charbel. Eu vou completar essa. Eu gosto dessa pergunta porque, assim, a VMware, de uma forma geral, a VMware, como empresa de uma forma geral, dividida em unidades de negócio, e eu sou um pedaço, né, para a América Latina desse negócio, que é o pedaço de segurança. Ela tem muitos parceiros, muitos parceiros, tá? E obviamente, nós dividimos esses parceiros em níveis. A Edgewall chegou no nível mais alto e talvez seja o nosso parceiro, talvez não, com absoluta certeza é o parceiro mais importante na América Latina hoje, como MSSP, dentro de um programa que a gente tem, que a gente chama VCPP. Para mim, isso é muito importante para a divisão de segurança. Por quê? Porque a divisão de segurança é a divisão mais nova dentro da VMware. Na verdade, a segunda, mas ela empata com a divisão de DevSecOps. E hoje a Edge ela é certificada em todas as unidades de negócios da VMware. Para Carbon Black, nos deixa muito envaidecidos, porque vocês têm uma certificação dentro das três competências de Carbon Black: administração, manutenção e resposta a incidentes. Então, isso para a gente é muito importante, ter parceiros certificados. Então, eu já parei de chamar a Edge de parceiro, a Edgewall de parceiro há algum tempo. É o nosso integrador, é o nosso braço mais forte, com diferenciais bem significativos, incluindo um diferencial comercial muito grande. A gente não está aqui para falar comercialmente nesse momento, mas sim, existe esse diferencial comercial muito grande, visto que quanto mais capacitação você tem, mais poder de entrega você tem, mais redução de custos frente às concorrentes você tem também. Muito bem, sensacional. Bom, pessoal, sensacional no evento,
né? Acho que ficou bem claro a importância do tema, né? O que faz o Carbon Black, né? Os diferenciais da Edgewall junto com o Carbon Black da BEMA, né? Sensacional, né? O evento. Também quero dar um segundo, né? Parabéns aí pelo excelente trabalho, né? Que vocês dois aí estão fazendo, né? Em clientes, conscientizando, criando, né? Ajudando a criar o business case, né? Criando o business plan, né, que faça sentido, né, a viabilização e torne essas empresas mais seguras. Então, parabéns. Né, quero agradecer aqui os organizadores, né, pelo evento, né, parabéns também. E toda a audiência aqui que ficou até agora aqui conosco. Obrigado. Né, e já vou anunciar aqui o próximo webinar, né, o próximo webinar aqui a gente vai falar de VDI, né, por que você deve usar desktop como serviço. Então é isso, né? Até mais. Obrigado aí, pessoal. Até mais.